a nova pesquisa Quest. Vou até pegar o... Vou fazer essa live, né? Pegar aqui meu óculos e tal, enquanto o pessoal está chegando. Eu vou fazer essa live aqui da sala. Vou fazer aqui de frente para a TV, porque eu quero mostrar para vocês. Eu estou assistindo aqui, ó. A gente vai acompanhar o suplício de Lulis e o desespero da Bobo News. Hoje, a Bobo News... Opa, tá aqui. Vou mostrar para vocês aqui, enquanto eu vou me preparando. Vai chegando aí, compartilhando ao máximo, enquanto eu compartilho aqui a nossa live nos nossos grupos. Dá só uma olhada nisso aí, ó. A desaprovação de Lula em 57%. Nós vamos ver juntos aqui isso. Vou mostrar junto com vocês agora. 57% da desaprovação do Larápio, 40% da aprovação. Olha a cara de velório. Olha a cara de velório. Ó. A pergunta é por que a aprovação do governo Lula não melhorou, mesmo quando a gente abre os dados, a gente vai comentar mais pra frente aqui. A impressão que eu tenho é que estancou. Vai vendo aí, daqui a pouco eu vou falar. Não esquece de compartilhar, curtir aí. Deixa seus comentários enquanto eu vou distribuir a live. Sadi, eu acho que essa pesquisa ela tem um recado muito claro. O governo perdeu tempo. Passaram-se 2 meses, o governo anunciou uma série de medidas, o governo trabalhou em eventos, o governo fez o Lula viajar pelo Brasil, próximo de aliados, ele deu mais entrevista. Além de anunciar essa enormidade de programas que a gente vai analisar aqui cuidadosamente, o governo viu a economia respirar com um ar melhor. As pessoas não estão reclamando tanto do fenômeno econômico como no começo do ano, e ainda assim a aprovação. Olha só a cara de velório. Essa é uma perda de tempo, que tem algumas explicações nesta pesquisa, embasadas, Sadi, em 3 elementos. E o primeiro deles é a economia. Por quê? Já faz um tempo, se acompanha, porque a gente conversa muito sobre esses fenômenos políticos no Brasil, que eu tenho dito que a economia não é mais um fator suficiente para nos ajudar a entender a aprovação ou desaprovação de governo. Eu acho que nessa rodada, ficou bastante claro. Eu vou mostrar por que eu vou pedir a produção para rodar. Eu vou, olha só os dados. A gente vai acompanhar junto a análise dos dados para passar para vocês. Daqui a pouco eu vou virar aqui. Vai chegando dando like, galera. Ó. De março, então de janeiro a março, a gente via lá no cantinho uma aceleração da preocupação com a economia, ou seja, mais gente dizia que a economia tinha piorado, que é ali a linha vermelha, 39 para 56. De março para maio acontece o inverso, há uma desaceleração, ou seja, as pessoas falam, a economia, tem menos gente reclamando da economia. Tá? No caso dos alimentos... Além da margem de erro. Além da margem de erro, para muito além da margem de erro. No caso dos alimentos, a tendência também se confirma, ou seja, já estava muito alto há muito tempo a reclamação dos alimentos, nós falamos disso na rodada anterior. Nesse mês a tendência foi de desacelerar a inflação ou a percepção da inflação dos alimentos. Olha no caso dos combustíveis, saiu de 70% os que reclamavam em março e foi para 54% os que reclamam agora, ou seja, os dados estão mostrando de maneira consistente que a população brasileira não está, embora os patamares continuem altos, ela não está tão, o grau de reclamação não é tão alto. Isso só pode ser interpretado como melhora. Tem outra explicação. O problema saiu do supermercado. Começou a sair do supermercado, porque os patamares... Vai vendo aí, eu vou comentando com vocês. Quando a gente contrasta... Vê só o tamanho do grosso. Nessa realidade, a economia brasileira, então, está começando a dar sinais de melhora. E compara agora com esse dado, que é o da aprovação do governo Lula por renda, eu peço a vocês para prestarem atenção lá no dado do até 2 salários mínimos. De julho do ano passado até agora, só aumenta o percentual de brasileiros de baixa renda que desaprovam o governo Lula. Nós estamos falando da base da pirâmide econômica, que é o foco eleitoral e político do Lula e do PT nos últimos... Eu vou comentar tudo para vocês, espera só um pouquinho, eu estou deixando ele falar para depois entrar em análise. A economia, ela não chegou nos mais pobres. Pelo contrário, os mais pobres são os que estão mais reclamando do governo. Por que eu estou falando isso? A câmera vai andar aqui para a nossa direita.
entre 2 a 5 salários, o governo conseguiu estancar o processo de piora. De fato, né, vinha ali uma tendência, ó, de outubro até março, piorava a cada rodada da pesquisa, até que a gente chegou agora em maio e houve uma reversão. Então, Sadi, o que a gente está vendo aqui? Embora a economia, e eu tenho insistido nisso, seja um fator fundamental para entender a política, ela não é mais um fator exclusivo, ela sozinha não dá conta do fenômeno. Neste caso em especial, que eu estou mostrando para vocês os pobres brasileiros, ou né, os eleitores, a população de baixa renda, não sentiu o efeito desta melhora econômica. Por quê? E aí eu tenho uma última perguntinha para a gente conversar a respeito. Eu perguntei para os brasileiros, nos últimos 2 anos deste governo, a situação, a qualidade de vida da sua família melhorou, piorou ou ficou igual? Olha quem é que está me dizendo, pode passar o próximo gráfico, olha quem é que está dizendo que teve a vida melhor nesses últimos 2 anos, é quem tem renda acima de 5 salários mínimos. Olha só. Quem tem renda de mais de 5 salários viu de 32% para 37% me dizendo que melhorou a vida. Lá nos mais pobres, olha o que aconteceu, nada. A gente não teve estabilidade absoluta. Ou seja, o governo, de fato, está conseguindo ver a economia melhorar. As pessoas estão percebendo Vamos isso, lá. mas não. Deixa eu passar algumas informações. Eu quis mostrar para vocês o clima de velório. Deixa ele lá falando as coisas dele, porque eles estão tentando identificar onde é que está o problema. Eu vou passar para vocês aonde está o problema. Não é uma questão somente de alimentos, como vinha sendo falado. Os alimentos continuam altos, mas é uma atrapalhada à frente da outra. A sensação de corrupção, vocês vão observar, eu vou colocar daqui a pouco para vocês, aumentou a sensação a respeito da corrupção, aumentou a sensação de aumento de impostos, a violência está sendo fundamental e atinge geralmente as pessoas mais pobres. Então, eu fiz aqui uma pesquisa e essa pesquisa é violenta. Eu fiz uma análise, como é que estava a situação, eu perguntei aqui, por isso que eu falo para vocês da inteligência artificial, do quanto ela é importante, o quanto ela está me ajudando, inclusive, a pegar as coisas lá de trás. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, quem me deu essa informação foi o ChatGPT, vocês estão vendo aqui, ó, ChatGPT, e eu fiz questão de buscar. Eu perguntei ao ChatGPT como é que estava a pesquisa, né, de aprovação do presidente Bolsonaro em maio de 2021, ou seja, no mesmo período anterior às eleições de outubro de 2022, para fazer uma comparação. E olha só o que vocês vão ver agora. E aí vocês estão vendo aqui um exemplo de como você pode utilizar a inteligência artificial a seu favor. A aprovação de Bolsonaro estava em 24% naquela ocasião. E a reprovação de Bolsonaro, 45%. A pesquisa era do Datafolha de maio, não da Quest. Irregular, 30%. Acontece que a pesquisa atual da Quest coloca uma desaprovação de Lula em 56%. Ou seja, Lula está muito pior no mesmo período. A desaprovação está enorme em relação a Lula, no mesmo período. Só que o que fizeram para que Bolsonaro, naquela ocasião, tivesse essa reprovação? Foi justamente neste período que eles instauraram aquela CPI da Covid, com Omar Aziz na presidência, aquela papagaiada toda, e ficaram martelando o dia inteiro em cima do Bolsonaro para fazer o Bolsonaro cair a sua aprovação. Nós temos alguma CPI nesse exato momento? Estamos vivendo uma pandemia nesse exato momento? Não. Portanto, a situação do Lula é muito pior, seja por você observar que ele tem uma desaprovação muito maior do que Bolsonaro naquela ocasião, seja pelo fato de que ele é a própria pandemia, ele é o próprio vírus. Ninguém hoje suporta o sujeito. Então, olha só,
grau de conhecimento e opinião sobre proposta política. E eles continuam insistindo em querer dizer que o problema é comunicação. Não é comunicação. As pessoas não vão te aprovar, seja qual for o produto, político ou não político. E é o que acontece hoje com o governo. Então eles tentam procurar fantasmas. Não, foi o vídeo do Nicolas. O vídeo do Nicolas só expôs o que estava acontecendo no Pix, só expôs o que estava acontecendo com o INSS. E por que caiu a aprovação do Lula? Eu fui trazer outras informações para vocês, tá? Eu peguei a pesquisa completa. Pela primeira vez, a população católica, e vocês vão ver, eu vou colocar eles falando aqui, vocês vão ver o debate, a cara de velório. Pela primeira vez, a população católica reprova mais o Lula do que aprova. 53% dos católicos agora reprovam o governo Lula. A mesma coisa acontece entre os mais pobres. Olha só, você ficou sabendo do escândalo do INSS? Olha o efeito Nicolas aqui agora. Presta atenção na cara de velório. Quando eu pergunto para o eleitor brasileiro, ou para a população, né, com 16 anos ou mais, quem é o responsável pela crise, pelo escândalo do INSS, pode passar a próxima tela, a gente descobre duas coisas. Primeiro, a oposição conseguiu se organizar e colocar todo o peso da responsabilidade no governo Lula. Entre eleitores do Bolsonaro, 53% acham que a culpa é do Lula. Agora, olha o governo. A base do governo não sabe dizer de maneira enfática quem é o responsável pela crise do INSS. Não, e tem um 13% que acha o governo Lula. Então, olha lá, olha o desespero da Sagui. Olha o desespero da Sagui. 13 é o próprio governo, 10 as entidades, 15 o Bolsonaro, ou seja, Difuso, né? muito difuso. Não há ali uma estratégia clara. Olha a cara da tal da Flávia Oliveira ali do lado, tuitando pedindo socorro para o governo. Este, obviamente, é um outro fenômeno, Flávio, que contribui para por que essa aprovação também não se recupera. Mas também estourou no governo Lula, né? É um caso que estourou no governo Lula. Se você somar o governo Lula e o INSS na base do Lula, a base do Lula acha que o escândalo é do governo Lula, mas porque 15% acham que foi no governo Lula. Porque é do governo Lula. Comunicação, é também assim, estourou É de no governo sindicatos, Lula. o irmão do Lula está envolvido, não adianta vocês ficarem aí gritando, olha só o desespero. É o que está tendo de resolver, né? E aí é que eu pergunto, já pode começar a fazer pergunta ou tem mais tela? Olha o desespero, olha o desespero. Entre março e abril, que são as datas da pesquisa, uma oscilação dentro da margem de erro. Sim. Um escândalo desse tamanho no meio não é de todo ruim. Então, é que, para mim, a gente está olhando para um fenômeno que é parecido, Otávio, com o que eu vivi na Argentina com você na Libertadores do ano passado. Nós estamos Podemos falar dois blocos, né? Nós estamos no Assunto segundo, predileto do Guedinho. nós estamos no segundo tempo da final da Libertadores. Tá 2-0 pro Botafogo e meu Galo não consegue emplacar um gol para virar o jogo. Se não fosse aquele 1-0 ali no começo do segundo tempo, a coisa tinha ficado pior. Então, para mim, o desafio é claro que os resultados econômicos sugerem que o governo estaria nesse momento desfrutando alguma recuperação. É isso que eles esperavam desde o começo, quando a discussão econômica acontece. Mas esse escândalo do INSS interrompe e com isso ele perde tempo de reação, que na política, tempo vale mais do que dinheiro, porque a eleição acontece no dia X, né, no ano que vem. Mas é possível dizer já, com nesse primeiro semestre, que o INSS pegou mais para o governo do que a crise do Pix? Ótima pergunta, Sadi. Nós temos essas duas medidas, né? Em final de janeiro, fevereiro, a gente mediu o Nicolas. Pix e agora a gente mediu o INSS. A minha avaliação, olhando para os dois dados, é que o Pix ele é mais crucial para explicar a mudança da trajetória da aprovação do governo do que o INSS. O INSS é mais uma das crises que o governo está tendo que enfrentar nesse primeiro semestre. Mas o Pix mudou definitivamente a percepção das pessoas, essa mudança que eu chamo de... Vamos lá, vamos voltar aqui para a gente continuar, para vocês entenderem novamente. Quando eu pedi ajuda para o ChatGPT, eu fiz exatamente isso. Eu perguntei como é que estava a avaliação e por que essa preocupação do analista da Quest? Porque nós estamos no sprint
Começamos o sprint final para a corrida eleitoral. O governo não consegue fazer nada de bom para melhorar. E a gente está falando de crise do INSS e ele nem começou a falar da crise do IOF. E eu já tinha explicado para vocês que a população não sabe o que é crise do IOF, porque a população não sabe o que é o IOF. Não chega na população. Ela só sente o efeito. Acontece que nós temos aí uma CPI do INSS prestes a explodir. Nós temos um problema do IOF explodindo. E hoje começou greve de operação padrão da Receita Federal nos aeroportos. O aeroporto do Galeão hoje estava um pandemônio, então você começa a ver insatisfação na Receita Federal, insatisfação na educação, insatisfação nos Correios. A base do Lula implodiu. E vocês observam que quando fala que a base vê que a responsabilidade é do governo Lula sobre o INSS, ele está falando de quem vota no Lula. As pessoas que votam no Lula reconhecem que a responsabilidade do INSS é do governo Lula. E por mais que a Globo tente se esforçar. E por isso o clima de velório. Eu vou colocar um pouquinho mais para voltar ao restante e fazer novas análises aqui para vocês. Segura essa aí que o negócio está ficando bom. Então, de fato, o INSS é um fator que foi muito preponderante nesse período. Felipe, a desaprovação para quem recebe Bolsa Família cai de 67 lá no início da pesquisa para 51, é muita coisa. O fato de você perder apoio entre seus eleitores tradicionais é um problemaço, mas por outro lado pode ser considerado também, olha, se a gente tiver um outro olhar, é o eleitorado com que eles conhecem, sabe as necessidades e é mais fácil de reverter ou não? É mais dramático ou menos dramático? O pessoal de 2 salários mínimos é a mesma situação. Otávio, do mesmo jeito que essa pesquisa traz um cenário negativo para o governo, em torno dessa ideia do tempo que a gente conversou, ela também traz esse alento, que é, se o Lula voltar a se conectar com a população de baixa renda da maneira que se imagina, né, ele tem totais condições de recuperar a aprovação, o apoio, a afinidade com esse grupo. Então, na minha visão, sim. Só tem um probleminha, se eu puder apontar. Aí veio o mas. E esse é o terceiro elemento que eu trouxe para o nosso debate. Eu estou vendo acontecer aos poucos uma certa quebra, uma certa frustração na relação do governo com as pessoas. As pessoas estão frustradas, elas esperavam mais desse governo. E os que mais estão frustrados são os que receberam a promessa de que iam ter picanha e cerveja e que estão vendo a vida não melhorar como eu mostrei. Então, sim. Vamos lá, vamos voltar aqui, porque tá ficando bom, pessoal. As análises que eu havia feito para vocês, tá batendo. Eu falei para vocês que quem iria sentir mais seria a população mais pobre. Tá aí. Eu disse para vocês que o governo tinha perdido confiança. Se lembra que eu usei o exemplo para vocês da pessoa que se sente traída? Eu expliquei isso para vocês a respeito da pessoa que se sente traída, a frustração. E quem tem essa maior frustração é a população. Mas eu fiz mais, eu antecipei que as pesquisas estavam tentando dar um tempo de recuperação ao Lula. Porque uma pesquisa como essa cai como uma bomba. Cai como uma bomba. Olha só a cara da Andréa Sagui. Ó, olha lá, ó. Vai viajar, vai fazer uma agenda e aí dá os recados para a política. Sobre os benefícios, os problemas do governo, tá faltando Lula falando disso, na visão de integrantes do próprio governo. E as quais confirmam isso, né? Então, esse tá vendo? Então, eu havia alertado a vocês que as pesquisas não estavam nada boas, que as pesquisas estavam péssimas. E que quando chega a pesquisa real para vocês aqui, nós já temos as informações. Elas não estão na minha mão, mas os interlocutores, as articulações passam para a gente as informações de dentro dos partidos políticos. E eu estou informando vocês, estou trazendo para vocês e mostrando para vocês como é que funciona a política. E a melhor maneira de nós nos protegermos é termos as comparações. Então, quando eles tentam, veja só, a Globo tenta trazer uma notícia positiva de qualquer maneira. Não, mas como ele perdeu o apoio na base, então é mais fácil de recuperar, porque é uma população que...
Gente, é dramático porque ele perdeu o apoio em quem acreditava. É a mesma coisa, e eu vou perguntar aqui para vocês, o seu marido, a sua esposa te trai. Te traiu com a secretária, com o secretário, sei lá. Você confia novamente nele? Você vai confiar cegamente? Você pode até continuar com ele por uma questão de amor. Mas se ele falar, amor, seguinte, hoje eu vou me atrasar porque eu tenho uma reunião de negócios. Você vai acreditar que ele está numa reunião de negócios? Você vai dar esse crédito para ele? E é justamente isso que eu estou passando para vocês. Kleber, eu vou te mandar uma caixa de engove. Gente, eu sou obrigado para passar a informação para vocês de ver essa porcaria o tempo todo. Essa Globo News, a CNN, a Jovem Pan News. Eu sou obrigado a ver o que está acontecendo. Senão, como é que eu vou passar para vocês o que eles estão armando para cima de vocês? Eu vou ficar cego aqui, juntamente com vocês, a gente não vai saber. Então nós estamos mostrando para vocês a realidade dos fatos. Lula derrete todo dia. Eles não conseguem. Agora tá a tal da Flor, eles conseguem porque é o mesmo eleitorado, porque é a marcha. Vão tentar descobrir aqui, já colocaram culpa na comunicação quantas vezes, já falaram um monte de coisa, porque a economia vai melhorar, e aí, já colocar Bolsonaro. Vamos colocar aqui para ouvir o que essas porcarias estão falando novamente, olha lá. Já colocou Bolsonaro na boca dela de novo. Essa é uma fórmula que nunca falha, Felipe? O modelo canônico de análise política diria que sim. Se nós estivéssemos vivendo uma situação normal, né, de temperatura e pressão política, a resposta direta para a sua pergunta é sim. O governo tem espaço para recuperar a popularidade nesse público de baixa renda, porque é o público menos ideológico, é o público menos, né, que está menos afeito a temas, a valores, a atitudes. Eles estão mais preocupados com o dia a dia da vida deles e o resultado econômico, os programas sociais, esses que você citou, o gás e a isenção na conta de luz, tem total potencial, né, para reverter aquela qualidade de vida que eu chamei a atenção anteriormente. A minha dúvida, e aí quando falo dúvida, dúvida real, né, é se nós estamos vivendo num momento de temperatura normal, de pressão e temperatura normais. Eu vejo na sociedade brasileira um comportamento muito mais crítico do eleitorado. O eleitor está mais exigente, ele está mais chato, ele está mais crítico, e ele tem visto cada vez mais, eu já citei isso aqui no Estúdio I uma outra vez, né, conversando com o André, ele vê esses programas como direitos e não como benefícios. Ou seja, o governo terá que não só trabalhar para implementar os programas, fazer com que eles cheguem nas pessoas, mas, sobretudo, para fazer com que as pessoas entendam esses programas como benefício. Eu acho que esse é o desafio, de novo, da política e da comunicação que o governo tem. Você fala da gratidão automática, que não existe mais isso. Deixa eu pedir as outras telas e a gente continua comentando, porque o Felipe tem outros dados aqui pra gente sobre A gente falou de economia e do efeito... Deixa eu fazer um comentário antes para vocês. Nos mais pobres. A gente falou... Deixa eu fazer um comentário antes disso que ele acabou de falar. O que acontece? Quando você fala que as pessoas das mais baixa renda teriam condições de ter recuperação, porque isso seria, né, o ortodoxo, a análise política ortodoxa, é porque realmente o governo tem condições de implementar diversos programas para tentar estimular, para trazer essa população que não tem tanto acesso assim, não se preocupa com política. Mas veja o que eu venho falando para vocês há muito tempo, da importância dos influenciadores, de formação de influenciadores, de vocês entenderem de política. Isso tudo está estampado para vocês. Ou seja, o fato dos canais estarem mostrando para vocês 24 horas por dia o que está acontecendo é um contraponto à própria Rede Globo de televisão. E a mentira já não cola mais. Então essa é a dificuldade. Quando ele fala assim, olha, uma análise política ortodoxa, tal, etc. Governo Lula está melhor, igual ou pior que o governo Bolsonaro? Olha só a resposta. Só 40% falam que está melhor. 44% dizem que está pior. E olha só, o governo Lula está
Pior do que você esperava? Olha lá. Contra apenas 16 que se sentiram contemplados, ou super contemplados. 45% acredita que o governo está pior do que eles esperavam. O que eu percebo Porque educação política. Essa frustração em relação ao Lula do passado, ao governo Bolsonaro e agora até mesmo a expectativa individual, ela reflete muito do trabalho que eu acho que o governo tem que fazer, que é de retomar a credibilidade e reencontrar uma relação de conexão com o eleitorado, que é, Otávio, o eleitor que ele mais conhece, o eleitor de 2 salários mínimos. Ô Felipe, eu queria te perguntar em relação a piso, né, de popularidade, porque o dado dos 40%, ele tem se mantido, né, 41%, 40% de aprovação. E esse é o piso do Lula ou não necessariamente? Não. A gente tem uma estimativa na pesquisa, Flávia, que mensura o tamanho do bolsonarismo, do lulismo e ali das outras... Eu não sei se a produção consegue colocar esse gráfico. Olha só isso. É o último gráfico. Olha só isso. Então, se der tempo de colocar, a gente põe na tela só para te explicar. Mas o fato é, hoje a gente continua no mesmo patamar tradicional, que o Duda Mendonça convencionou chamar o Brasil de 30%, 30-30. Esses 30-30-30 continuam acontecendo. Só que com um detalhe, a base hoje, o meio, está lá. 33% não conseguem se posicionar em nenhum lado, 14% se diz lulista-petista, 11% se diz bolsonarista. Somados aos 14 lulistas, tem 15 que se dizem de esquerda, mas não gostam de ser chamados de petista, e tem 23 que são de direita, mas não gostam de ser chamados de 34% de um lado contra 29% do outro. 30 para cá, 30 no meio. O piso do Lula, eu diria que está mais próximo da soma daqueles dois grupos. 14 lulistas petistas, 15 não lulistas de esquerda. Ou seja, 29. Lula tem 29% e o Jacaré vem falando para vocês há meses de que Lula não passa de 28%. Está aí a verdade estampada, nua e crua. Eu venho falando desse número para vocês faz tempo. Não passa de 28%. Essa é a realidade do Lula hoje. E aqueles 33% que vocês observam ali, que estão, vou para lá, venho para cá, vai para lá, vem para cá, são justamente esses 33%, ou que não gostam de política, ou que não querem saber de política, ou que são os isentões do tipo do MB lixo. Essa é essa claque dos 33%. E por isso que é fundamental cada vez mais vocês conhecerem política, distribuírem as informações políticas. Essa é a realidade dos fatos. Portanto, eu estou mostrando para vocês aquilo que a gente vem falando, hoje consolidado numa pesquisa. Mas eu vou deixar bem claro aqui um recado. Se a Genial Quest está dizendo que a desaprovação do governo é de 56%, o Datapoder diz que é de 57%, portanto, muito parecido. E o Datapoder diz que Lula tem só 39% de aprovação, enquanto a Quest diz que tem 40%. E eu estou mostrando, e a pesquisa mostra, que na realidade ele só tem 29% de base. Ele só tem 29% de base. Enquanto o bolsonarismo e a direita, porque é aquilo que eles se convencem a falar de bolsonarismo, tal, etc., é a direita. A direita como um todo. Ela tem 34% contra 29% da esquerda. São 5% de diferença, mas 5% do total de votos, nós estamos falando em quase 8 milhões de votos. E esses 33% estão irritados com Lula, porque não confiam mais em Lula. É justamente parte daquela população, dos isentões, que, não, temos que dar uma chance para o Lula, que agora vocês estão vendo os PSDBistas da vida, os Armínios Fragas da vida, os MB lixo da vida, que agora tentam apagar o passado deles. Porque esses caras estão assim, eles tentam apagar o passado deles. O que interessa efetivamente e o que nós estamos vendo é que ele não tem
mais do que 28%, 29%. Morreu aí. Essa é uma base da população que tem menos de meio neurônio. Esta é a base da população que tem menos de meio neurônio. E isso não ganha eleição. Não vai ganhar eleição. Então, quando você olha este retrato, pode melhorar? Pode. Mas é quase impossível. Porque a diferença, como eu trouxe aqui, o ChatGPT trouxe. Por isso é importante vocês entenderem inteligência artificial. Eu utilizei aqui para fazer uma análise. E vou mostrar agora como é que está a situação em relação à população católica que eu falei para vocês. Olha só o gráfico da população católica. É impressionante. A primeira transição mais rápida que o Brasil viveu, lá no começo da década de 90, né, a taxa de natalidade do Brasil saiu de 10 para 1 ponto alguma coisa em uma década. A gente fez essa transição de maneira muito rápida. Eu acho que a segunda grande transição que a gente está fazendo é a religiosa, né? A expectativa de todo mundo que analisa sociologicamente o tema da religião é o de que houve um crescimento significativo dos evangélicos na população brasileira. A gente já vinha discutindo há muito tempo que o governo tem dificuldade de conversar com os evangélicos. O governo já disse que a estratégia, né, pelo que a gente lê nos jornais, era apostar na economia para ver se anula o efeito da religião pela economia. Por enquanto não está funcionando. 66% dos evangélicos rejeitam o governo. A novidade é o que está acontecendo no outro pedaço. Olha agora, só, seguindo meus a irmãos que a católicos. gente, né, tem mostrado, quando a câmera vai lá para o lado esquerdo, Olha lá. está aumentando o percentual de católicos que dizem que desaprovam. Mas por quê? Tem alguma... Então, esse grupo, quando eu abro essa informação, Sadi, eu vejo que ele é um grupo de renda baixa, católico, mais conservador. Porque entre os católicos, você tem dois grupos. Você tem uma ala mais progressista e uma ala mais conservadora. Aquela ala que está piorando a avaliação é a ala mais conservadora e mais pobre, que combina com a informação anterior de que a renda baixa está dada. Agora tem uma informação da pesquisa também, que é por região. Olha a cara da Ana Flor. No Nordeste. Olha a cara. E piorando no Sudeste. Olha lá, O dado do Sudeste... Olha, vamos lá, meus irmãos, sudestinos. 64% olha só. dos moradores do Sudeste rejeitam o governo. É um dado muito forte. Eram 60 em março, né? Eram 60. Então oscilou para 64%. No Sul, o patamar continua muito alto de desaprovação, 62%. Quando a gente combina o Centro-Oeste e o Norte, por uma questão estatística, o número também continua piorando, 56% dizendo que o governo é ruim. No Nordeste, a gente observa pela primeira vez uma estabilidade em 6 meses. 54% aprovam. É a única região em que o Lula continua tendo mais aprovação do que desaprovação, com um detalhe. Nos últimos 4 ciclos eleitorais, o Lula ou o PT tiveram 70% dos votos, aproximadamente, no Nordeste. 54% de agora são, obviamente, preocupantes. A Quest ouviu 2004. Olha lá, olha a cara. Olha a cara de velório. Vamos Vamos lá, meus irmãos nordestinos. E este dado é importantíssimo também. O que acontece? A região Nordeste, que antes dava 70% ao Lula, obrigado aqui, mais um membro aqui do canal, muito obrigado, Candim Lins. Se antes 70% aprovava do Nordeste o Lula e dava 70% dos votos, né? Agora é 54%, uma queda vertiginosa. Embora ainda tenha mais aprovação do que desaprovação, este índice é desesperador para o governo, porque a região Sudeste, que é o contraponto à região Nordeste, porque a região Sudeste é a mais populosa do Brasil. E por que o Nordeste se destacava e todo mundo descia a lenha em cima dos irmãos nordestinos? Primeiro, porque o Nordeste é a segunda região mais populosa. Só que lá era muito voto para o Larápio e para o PT, sempre foi. Dessa vez já não está assim. Em contrapartida, o Sudeste sempre deixou ali mais ou menos, ele perdia, mas não por tanta margem. Agora ele está perdendo por muito, 64% de rejeição na região Sudeste, vim te matar.
Dependendo da porrada que o Lula levar em São Paulo, não há Nordeste que salve. Por isso, São Paulo é muito importante por ser o maior colégio eleitoral. Obrigado, Vim te matar. São Paulo é muito importante, mas Minas Gerais também. São os dois maiores colégios eleitorais. E esses dois maiores colégios eleitorais estão na região Sudeste. E é isso que a pesquisa está mostrando. Então, meus caros, se a pesquisa está falando 57, você pode saber que está na faixa de 62, 63. E daqui a pouco está chegando a 70%. Vão colocar um monte de medida que ele está querendo colocar, vale gás, anúncio disso, anúncio daquilo. O problema é que os anúncios não surtem mais efeitos porque essa população se sentiu traída. Essa população se sentiu traída. E como ela se sentiu traída, ela não confia mais no blá 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 do Lula. Não tem, olha só o que o governo já esperava aumento da desaprovação, mas não era isso que eles falavam, olha só. Na vida concreta e nem mesmo ao presidente Lula. E mesmo dentro do governo, Sadi, tem divergência interna. Tem ministros que acham que esse caminho das políticas sociais não surte o mesmo efeito do que nos mandatos anteriores do presidente Lula, que a população está meio anestesiada em relação a essas políticas sociais. Ouvi de um ministro o seguinte ponto, que há uma cristalização dessa percepção negativa do governo. Então, mesmo que o governo lance aí notícias novas, que haja fatos positivos em favor do governo, quando chega um fato negativo, como a crise do INSS, esse fato negativo tem muito mais impacto, acaba suplantando todos esses outros elementos positivos. Então as pessoas cada vez concluem mais que o governo é um governo fraco, um governo ruim, e é muito difícil mudar essa percepção. E por fim, o papel do próprio presidente Lula. Um ministro muito próximo a ele disse que o Lula precisa fazer mais disputa política, pegar essas ações do governo e aprender a dar mais visibilidade, que ele está fazendo menos disputa política do que fazia nos governos anteriores. Outro ministro me falou... Desespero total. Eu vou encerrar, que a gente vai voltar daqui a pouco com outra live, com mais operações, mas eu queria mostrar para vocês o pânico que já está instaurado.